Vamos lá para o nosso evento. Hoje a live é sobre um tema tão desafiador dentro do cooperativismo. Preparando o associado para gerir o negócio do cooperativista. E hoje nós temos aqui o caso de sucesso da ViaCred. E para esse debate trouxemos a Letícia Passoldi, na ViaCred desde 2002, atualmente como gerente de relacionamento com o cooperado, graduada em administração e gestão de cooperativas pela Unisul, pós-graduada em gestão de negócios e pessoas pela Unisul e MBA executivo em desenvolvimento de executivos pela FURB em Blumenau. Conselheira de administração em uma cooperativa de consumo, a Cooper, e conselheira de administração numa cooperativa de habitação, a Coabit. E o Dudu, o Eduardo, bacharel em cooperativismo, em gestão de cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduado em gestão de cooperativas de crédito, pós-graduado em finanças e mercados de capitais e atualmente é gerente de desenvolvimento cooperativo na Cicobi Credipe em Pimenta Bueno. Vem aí um novo evento, um evento para um tempo novo. Espero que gostem. E não esqueçam de interagir conosco, tá? Nós temos aqui os recursos na plataforma Zoom. Vocês podem nos acionar através da plataforma, levantar a mãozinha, dar um joinha ou interagir no nosso chat. Tá joia? Letícia, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco nessa noite. Seja bem-vinda. Por gentileza, Letícia, se apresente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os amigos cooperativistas que estão aqui hoje, né? É uma alegria, eu quero já começar dando os parabéns pelo Eduardo, pelo Daniel, pela iniciativa. Nós sabemos o desafio que é reunir profissionais da área de organização do quadro social, que é uma área até desconhecida, né? Desconhecida não só pela nomenclatura, mas pela missão que ela tem, né? E tão desafiadora. Então, parabéns pela iniciativa, acho que esse movimento, vocês estão quebrando paradigmas mesmo, né? E sobre alguns paradigmas a gente também vai falar aqui, mas o principal deles é a gente conseguir conectar em rede pessoas afins que têm a mesma missão. Então, muito obrigada. Eu sempre falo que é uma alegria a gente poder conversar com pessoas do ramo cooperativo, porque somos todos irmãos, amigos, né? Porque temos um propósito, uma conexão muito forte, que aquece aí o coração de todos nós, né? Então, somos uma comum unidade, essa grande comunidade cooperativa. Então, muito obrigada. Eu vou trocar aqui com vocês um pouquinho dos nossos desafios, do case da ViaCred, e eu espero aprender muito com vocês também e deixar meu canal aberto para que a gente consiga evoluir cada vez mais e manter vivo aí esse legado, né? Que é esse legado tão incrível que é do cooperativismo. Obrigada, Daniel. Obrigado, Letícia. Dudu, por gentileza. Opa, boa noite a todos. Obrigado, Letícia, mais uma vez, por aceitar o convite, o desafio de falar um pouquinho das experiências sua e da ViaCred, consequentemente. Obrigado a todos que estão aqui presentes nesse evento. A gente está com uma participação muito interessante, um público muito fiel, né, à proposta do evento. Isso é bacana, que mais do que números, né, a gente tem falado muito isso, mais do que números, é o engajamento, é o comprometimento, é o interesse, e com isso a gente ganha muita qualidade, né, de tudo isso, porque nós trouxemos pessoas de muita qualidade mesmo. Então, agradecer a presença de todos vocês aí e acreditar no evento. Essa noite, para mim, assim, é bem especial. Como eu já falei até mesmo com a Letícia anteriormente, eu sou fã da ViaCred, sou fã do trabalho da ViaCred. Queria mergulhar ainda mais nas questões da ViaCred, aquilo que a ViaCred promove. E a gente tem essa oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais do trabalho que a ViaCred desempenha. E a gente vê que é possível, sim, por meio da ViaCred, da DiviCred, das outras cooperativas que vão comparecer aqui durante essa semana, a gente pode ver que, independentemente do tamanho, do porte das cooperativas,
e do ramo de atividade. É possível, sim, fazer um trabalho digno, um trabalho transparente, um trabalho de educação muito interessante para os cooperados. E o que o Flávio sempre brinca aí no início, né, nos bastidores do evento, a questão do cooperado entender o que está sendo dito, isso é muito bacana. É porque a gente tem visto muitas torres de Babéis aí, Brasil afora, né? A gente fica falando da linguagem, dos sotaques, dos regionalismos. Isso é tranquilo, isso é tranquilo. Enquanto tiver só assim, tá ótimo. O problema é quando começa a falar outras línguas que não convergem e não aumentam o engajamento do cooperado, que é a parte mais importante da cooperativa. Então, espero que vocês suguem ao máximo de conhecimento essa mulher chamada Letícia, é uma mulher extremamente conhecedora do assunto. Então, não se acanhe, pergunte mesmo, que eu falei com ela assim, ó, não vai ter limite de pergunta não, se vira, tá? Se vira porque a galera tá com muita vontade de entender um pouco mais o trabalho, porque o desafio da ViaCred é do tamanho do número de cooperados. Então, tem muito desafio aí para vocês. Então, uma boa noite a todos e aproveitem. Nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje, como preparar o associado para poder gerir o empreendimento cooperativista. Eu trouxe para vocês verem, obviamente, olha só, isso aqui não representa a minha idade, não sei se vocês vão ver. Vocês lembram da Kodak? Esse aqui é um rolinho da Kodak. Vocês lembram? Vocês conhecem isso aqui? Disquete. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, o quadro social, ele não chega preparado na cooperativa. E talvez a forma com que ele faz as coisas, a forma tradicional de fazer as coisas, não quer dizer que vai levar a cooperativa daqui em diante. Então, é papel da cooperativa preparar a formação desse quadro social, para que eles estejam aptos a gerir a cooperativa, mas não no ontem, não no passado. Inclusive, a limitação, a Kodak ela tinha tecnologia para poder fazer a câmera digital, mas a restrição em socializar a tecnologia com outras pessoas para poder se desenvolver a tecnologia ainda mais, fardou o negócio ao fracasso. Por quê? As pessoas estavam apegadas naquilo que elas sempre faziam. A gente sempre fez filmes, vamos continuar fazendo. Então, se a gente quer um cooperativismo mais pujante, se a gente quer um cooperativismo melhor, a gente tem que trabalhar a educação. E é nesse sentido que a gente traz a Letícia hoje. A Letícia, eu não sei se ela vai recordar, eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2015, no EducoQS, promovido pelo SENG, e foi justamente esse case. Ela falou, obviamente, ela apresentou todos os projetos que a ViaCred trabalha, mas um que eu fiquei mais admirado foi o Prograde, que é o de formação do quadro social. Então, passo a bola para a Letícia aí. Bom evento a todos. Bom evento, Letícia. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Vamos lá. Obrigada, Daniel. Eu lembro sim de você. Quando eu soube Daniel, eu pensei, será que é ele? Será que não é? Será que é o mesmo? Mas eu me recordo bem. É uma alegria sempre estar aí com vocês. Vocês são muito acolhedores. É muito bom. Eu vou pegar o teu gancho do disquete, porque eu tenho uma filha de 9 anos. E ela, agora na pandemia, ganhou um computadorzinho para poder fazer as aulas, né? E ela quer salvar os arquivos. E outro dia eu falei para ela, filha, mas vai ali, ó, naquele ícone de disquete dela. Que disquete? O que é disquete, mãe? Ai, meu Deus, aquele quadradinho ali, esquece, né? Então, de fato, né? A gente precisa se conectar de uma outra forma, né? Com essa geração, mas a gente precisa mudar os comos, mas os porquês a gente tem que manter, né? Especialmente quando a gente fala da cooperativa, né? O que é transitório a gente muda, mas o que é transcendente a gente tem que reforçar sempre, que é a nossa essência, né? Então é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Vocês só vão me sinalizando se vocês conseguem visualizar a minha projeção. Ok, né?
Então, fui convidada para falar sobre preparando o cooperado para assumir o negócio cooperativista, que é uma tarefa nada fácil, né? O seu Flávio foi muito feliz ali quando falou, meu Deus, não entendo nada na assembleia, ativo, passivo, dormivo, né? E tudo mais. Então, a gente tem essa missão nas nossas mãos, de ampliar a consciência e também a competência do cooperado para entender o que é uma cooperativa, acima de tudo, para que ele possa assumir esse negócio. Eu sou a Letícia, então, vocês podem me chamar de Lê. O meu nome significa alegria, eu vi que tem uma outra Letícia aí na plateia também, então esse nome me representa muito. Eu sou filha da Dona Eugênia, sou esposa do Fernando e sou mãe da Beatriz. Me apresento assim porque a família tem um valor muito especial na minha vida, né? E é responsável por grande parte, se não totalidade do que eu sou e do que eu tenho também. Servir, acreditar e conectar pessoas estão na minha essência. Então, o modelo de negócio colaborativo que acredita nas pessoas acima de tudo, que está a serviço do bem e do desenvolvimento, é o que se conecta com os meus valores pessoais e foi por isso que eu me encontrei na cooperativa. Sou apaixonada pela vida, pela família e pelo meu trabalho e pelo modelo de negócio cooperativo, então, que eu conheci em 2002. Até então, nunca tinha ouvido falar de cooperativismo e fui trabalhar como telefonista na ViaCred. Né? E comecei a entender o que é esse modelo de negócio cooperativo e o bem que ele irradia e me apaixonei, de fato. Né? E então, hoje atuo como gerente de relacionamento com o cooperado, mas para mim, independente do cargo que a gente esteja, né, o amor na entrega é que faz a diferença na vida das pessoas que passam por nós em qualquer função que nós estamos. Então, eu trabalho na ViaCred, uma cooperativa de crédito, mas eu atuo também como dirigente em duas outras cooperativas de 2 outros ramos, que é uma cooperativa de consumo, que é a Cooper, sou conselheira de administração, e uma cooperativa de habitação, que é a Coabit, e hoje eu estou na vice-presidência. Então, o cooperativismo pulsa forte em mim e cada vez eu espero que ele consiga envolver mais e mais pessoas, incluir mais vidas nesse movimento que eu acredito tanto. Aqui está um pouquinho da história da ViaCred, né? As pessoas acabam sempre se surpreendendo com o nosso crescimento, com a nossa evolução, né? Nós nascemos lá em 1951, na companhia Hering, dentro de uma empresa. Foi uma visão, um ato visionário de coragem do líder, do dono da empresa, de levar uma oportunidade para os seus colaboradores terem uma melhor qualidade de vida. Então, a Cred Hering, como era chamada, nasceu com uma semente do bem muito grande, né? Transformar a vida das pessoas. Esse o nosso propósito é hoje, unir pessoas para transformar vidas, e transformar vidas sempre esteve em nossa história. Então, aqui eu tenho um resumo um pouquinho, que é quando o movimento se conecta com a organização do quadro social. Então, nós, em 2001, completamos 50 anos e naquela época nós decidimos, então, que nós ampliaríamos a nossa atuação para a comunidade, não ficaríamos mais uma cooperativa restrita aos funcionários da companhia aérea. Isso faz, então, 19 anos, hoje nós temos 18 anos, né? Nós temos hoje 68 anos. Na época, 13 mil cooperados compunham o nosso quadro social, hoje são mais de 580 mil. Mês que vem a gente deve fechar os 600 mil cooperados. Esses cooperados juntos administravam 53 milhões de reais em ativos e hoje esse volume já está em 5,7 bilhões de reais. E a participação social, que é todo o relacionamento que envolve a organização do quadro social, em 2001, não existia esse movimento. O que começou a nascer a partir de 2002, por quê? Como a ViaCred se abriu para a comunidade, tinha uma grande perspectiva de crescimento, imaginou que seria um crescimento muito acelerado, parou-se e pensou-se. A pergunta foi, como é que a gente vai crescer e vai continuar sendo cooperativa? Essa é a questão que eu falei ali para o Daniel, né? O transitório e o transcendente, né? Vamos evoluir, vamos crescer, vamos virar uma grande instituição, mas a gente precisa lembrar, acima de tudo, que nós somos uma cooperativa. E isso é que deve permanecer fiel a todos os nossos objetivos. E como vamos fazer isso? Então, vamos pensar em programas de organização do quadro social, para que a gente pudesse se aproximar mais do cooperado, conversar mais e melhor com ele, para que ele pudesse entender de fato o que é esse modelo de negócio cooperativo. De lá para cá, então, nós já envolvemos mais de 3 milhões de participações nos nossos eventos.
Seja eventos do Progrid, sejam as assembleias, iniciativas que nós fazemos aí durante o ano inteiro, para que a gente consiga se aproximar e se relacionar cada vez mais e melhor com os cooperados. Aqui a gente consegue perceber, então, uma evolução aí no número de cooperados. Para nós, o número mais importante quando nós falamos de evolução e de crescimento e de resultado é sempre o número de pessoas. Porque, afinal de contas, né, a gente está a serviço das pessoas nas cooperativas. Os associados estão acima de tudo. Então, nós temos aí já perto de 590 mil cooperados. E a questão é como organizar esse quadro social para que eles não se vejam só como usuário de uma instituição financeira. Para que eles entendam que o nosso modelo de negócio é outro. Então, ele também precisa se comportar de uma outra forma, não como um cliente de uma instituição financeira, mas sim como um cooperado, que se compromete, que se envolve, que tem responsabilidade na gestão da cooperativa. E aqui, eu trago uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, se vocês quiserem refletirem, se quiserem utilizarem o chat. A gente não vai abrir para debate, mas essa é a pergunta que nós nos fazemos sempre como área de organização do quadro social. O que faz você se sentir parte de algo? Nós não estamos sozinhos, nós não sobrevivemos sozinhos, nós fazemos parte de muitas coisas na nossa comunidade. Os nossos grupos, a nossa família, a nossa cooperativa, mas o que faz com que a gente se sinta parte de algo? Nós levamos essa pergunta esse ano nas nossas assembleias para os nossos cooperados, até de janeiro a março, quando elas eram presenciais. E o cooperado nos trouxe uma resposta, né? Ele trouxe muitas evidências, mas o que vai ao encontro do que a gente já acredita é que o cooperado se compromete quando ele é chamado a participar. Então, comprometimento é igual à participação, não tem outra forma. É assim na nossa vida também. A gente não se compromete com o objetivo que alguém fala para a gente que a gente tem que chegar e fazer. A gente se compromete quando aquilo faz sentido, né? E ele trouxe isso para nós, quando ele é ouvido, quando as opiniões dele têm valor, quando ele sente que a cooperativa chama ele para tomar as decisões, quando ele se sente importante na cooperativa. Esse aqui são até algumas fotos dos eventos, né? A gente faz um trabalho grande nas assembleias. Aqui, de novo, eu vou usar o seu Flávio, para a gente conseguir passar essa mensagem de uma forma que não seja mais tão técnica. As duas últimas assembleias, inclusive, a gente fez elas temáticas. No ano passado, a gente fez as assembleias, elas tinham o tema de cinema. A participação do cooperado era a estrela do ano. Então, nós chamamos o cooperado, ele foi protagonista. Todo o enredo da assembleia, da apresentação, era focado em protagonismo, trazendo história dos cooperados para dentro do balanço. Então, o que é aquele ativo? Quem que está ali por trás? Que história aquele ativo tem? Que história aquela operação de crédito tem? Para que o cooperado visse sentido nisso. Esse ano, a gente utilizou o tema engajamento de time. Somos um time de fazedores que fazem acontecer. Cada cooperado tem o seu papel no nosso time. Então, são artifícios que a gente utiliza para a gente conseguir democratizar e também popularizar mais esse conteúdo das assembleias, que é um conteúdo denso, importante, mas também não adianta a gente explicar de uma forma técnica para as pessoas que não conseguem entender. É nosso papel a gente também desmistificar esse balanço e todas essas informações técnicas que envolvem uma assembleia. Quando nós pensamos, então, lá em 2002, o que vamos fazer para que a gente consiga crescer com qualidade sendo cooperativa? Nós nos norteamos na nossa bússola, né? no nosso mantra do cooperativismo, que são os 7 princípios. Não precisamos procurar nada além disso, já tem o suficiente ali para que a gente consiga entender o que precisamos fazer como cooperativa, né? Se a gente conseguir atender os 7, já podemos morrer, né? Já deixamos o nosso legado. Então, podemos ser imortais, né? Porque a gente vai ter trabalho para fazer por muito tempo. E elegemos o 5º princípio do cooperativismo como a nossa principal bandeira de todas as ações da cooperativa: educação, formação e informação. Entendemos que sem educação é tão elementar para o cooperativismo como o ar, o alimento é para nós, porque o modelo de negócio cooperativo foi um modelo que nasceu faz pouco tempo, se a gente comparar com os 2 modelos que já existiam, e ele precisou ser explicado como um terceiro modelo, um modelo tão inovador
quis juntar, então, o melhor do capitalismo, que é gerar riqueza, com o melhor do socialismo, que é distribuir riqueza, gerar e distribuir riqueza localmente. Mas isso precisa ser explicado, senão as pessoas logo pegam o cooperativismo e colocam na caixinha ou da instituição financeira, no caso do crédito, né? Ou de uma instituição filantrópica, porque acha que cooperativismo é assistencialismo, é filantropia, né? Explicar isso para o cooperado só por meio da educação. Então, nós investimos forte na ViaCred, nas ações de educação, formação e informação. Destinamos todos os recursos do FAT, 100% dos recursos. No nosso caso é de 10%, não de 5%. A gente aumentou o percentual, porque o nosso quadro social é grande, né? Então, a gente precisa de recurso para conseguir fazer isso acontecer. E também para que o cooperado entenda qual que é a relevância que nós damos para a educação na cooperativa. Então, ela é paralela e transversal a todas as ações que nós realizamos na ViaCred. Esse aqui está a formatação de como funciona a área, né? Estava falando para o Eduardo, não gosto muito de áreas, né? Eu acho que quanto mais a gente encaixota as coisas, né? Mais parece que fazer isso é qual que é, se não é. Nós somos 1.548 colaboradores na ViaCred. Então, a área de OQS tem 1.548 colaboradores, porque cada um que atende o cooperado é um agente de organização do Quadro Social. Porque quando ele atende um cooperado, ele não pode focar só no produto, porque nós não somos uma instituição financeira qualquer. A pessoa, nós temos um paradigma, nós estamos falando de quebrar paradigmas, né? Para mim, um grande paradigma que nós temos é que há uma separação entre o econômico e o social. Se fala, nós temos que cuidar do econômico, mas também do social, mas não é mais também, é junto, né? O cooperativismo é um movimento econômico-social, é a palavra composta, não é e ou, né? É junto, tudo junto misturado. As pessoas não são da cintura para baixo uma coisa e da cintura para cima outra coisa, né? Então, o cooperado é um ser humano integral. Quando ele está ali na frente, não basta ele entender só como utilizar um produto e um serviço. Ele tem que entender qual que é o sentido, o que faz ele sentir parte de algo na cooperativa. Então, nós temos aqui o nosso desenho de atuação, e essa atuação é muito democrática. Quem faz muito acontecer são os agentes que estão na ponta com o cooperado. Nosso principal programa é o Progrid. O Daniel falou do Progrid, né? O Progrid é um programa conhecido nacionalmente, porque ele é um programa muito abrangente. E é o nosso principal guarda-chuva das ações sociais, mas não só sociais, societárias, né, filantrópicas também. Agora na pandemia fizemos bastante ações, né, porque o FATES é Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, né? Então a gente utiliza isso tudo no Progrid. Um grande pilar aí do Progrid é a educação cooperativista, não só para cooperados, como também para colaboradores e comunidade. Os colaboradores são aqueles cooperados que antes de entrarem na cooperativa não sabiam que era uma cooperativa. Eu sou um exemplo disso também, né? Então, ali começa a nossa doutrina, com as pessoas que estão conosco, trabalhando conosco, para que de fato entendam que nós somos um negócio diferente, né? Eu sempre falo para os cooperados nos nossos encontros de boas-vindas. Eu entendo que as pessoas comparem as cooperativas de crédito com banco, as cooperativas de consumo com supermercado. Cada ramo tem um fator aí de comparação, né? Mas eu explico sempre assim, vamos pensar que as cooperativas de crédito e os bancos são irmãos gêmeos, né? Você olha para os dois, às vezes você não percebe a diferença, né? É um prédio, tem porta giratória, oferece o mesmo portfólio de produtos e serviços e tal. Mas conversa com eles, então, para conhecer. Cada um é diferente do outro. A nossa roupa pode ser a mesma, mas a nossa alma é diferente. E é essa alma que a gente, como agente de organização do quadro social, tem a missão de mostrar, né? Muito menos querer se comparar com as outras instituições e mais se apropriar do que nós somos. Transparência e prestação de contas são os eventos que nós temos de assembleias, e nós não medimos esforços aqui para a gente trazer. A nossa meta de objetivo nas assembleias é 100% dos cooperados. Ah, mas isso é utópico? É utópico, mas os horizontes estão aí para a gente não perdê-los de vista. Ah, quanto que a gente vai conseguir? Esse ano a gente fez um processo com os nossos colaboradores de definição de objetivo. Foi a primeira vez que a gente não
determinou com eles uma meta fixa. Nós falamos, ó, o nosso objetivo é o quadro social. Mas é muita gente. O máximo que tu conseguir, o teu melhor possível, é o suficiente. Então, trabalha para o máximo. E a gente acaba sempre ficando em 10, 15, às vezes 17% do quadro social. Mas a gente continua perseguindo os 100%, né? Porque é muita gente na ViaCred, né? Assim já dá mais de 100 mil pessoas. Trabalho de lideranças cooperativistas, então a gente tem comitês que a gente trabalha preparando eles no quadro social para que eles possam assumir o cargo de dirigentes. E a área de comunicação e marketing na ViaCred, ela é dentro da área de organização do quadro social. Também diferente das outras instituições. Por quê? O que nós entendemos? Que o maior desafio de organização do quadro social de uma cooperativa é a comunicação, é se comunicar como uma cooperativa. Então, quando a gente conseguisse fazer entender como modelo de negócio cooperativo, não precisaremos nem de tanto investimento em marketing, porque não é uma relação de venda, né? Não existe comprador e vendedor numa cooperativa, existe usuário, né? A mesma pessoa utiliza os produtos e serviços. Então, a nossa comunicação é uma comunicação institucional, é uma comunicação de relacionamento, é uma comunicação focada no nosso público interno, que são todos os cooperados. A gente entende que os cooperados fazem parte do nosso público interno na ViaCred, com foco principal. Acho que eu vou passar... Só um minutinho, que eu acho que acabei trocando a ordem do slide. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre o Progrid, então. O que é o Progrid? Nada mais é do que um programa que leva conteúdo, né? A prática do 5º princípio para os cooperados e para a comunidade. Então, ele é formatado em eixos, e são esses os eixos, são 6 eixos. Cooperativismo é o principal e o carro-chefe, né? Gestão financeira muito forte também. Sabemos o desafio que nós temos aí no Brasil, de pessoas com muita dificuldade em organização financeira, até muitos... não só pelo fato de o Brasil não ser um país muito poupador, mas muita dificuldade, inclusive, para conseguir sair do 0 a 0 no fim do mês, né? Então, nós temos aí um grande esforço aí de gestão financeira para cooperado pessoa física e pessoa jurídica também. Competências profissionais é um eixo também de evento que nós levamos. Cultura e bem-estar, cidadania e meio ambiente e muito forte empreendedorismo. Esse ano, no dia 16 de março, para vocês terem uma ideia, nós realizamos durante o ano inteiro na ViaCred mais de 4 mil eventos. Eles acontecem todos os dias, vários, todos eram presenciais, praticamente, porque nós temos uma plataforma de ensino à distância, que é o progrid.com.br, que ela está no ar há 3 anos, mas ela não tinha muita audiência. O cooperado ainda preferia ir no presencial. Então, dia 16 de março, paramos tudo em função da pandemia e agora a gente está tombando todos esses conteúdos para o digital e encontrando uma nova forma de se relacionar com o cooperado, para não ficar que nem a Kodak, né? Apegado a vamos esperar tudo voltar e não existe, né? A gente precisa estar agora ao lado do cooperado, agora é quando ele mais precisa. Então, a gente está se reinventando agora no Progrid. E, além do Progrid, nós temos um órgão chamado Comitê Cooperativo na ViaCred. Como é que funciona mais ou menos a escala de sucessão na cooperativa? Quando a gente fala de cooperado gerir o seu negócio, a gente está falando disso também, dele ter condições de assumir também a gestão da cooperativa. Então, a gente convida esses cooperados para participarem dos eventos do Progrid, das assembleias. Dali a gente convida os cooperados que a gente percebe que são formadores de opinião, que são mais engajados com a cooperativa para comporem um comitê. E eles são cooperados que fazem trabalho voluntário para a cooperativa. De 3 a 5 integrantes por posto de atendimento, temos aí perto de 350 integrantes que durante o ano têm a missão de nos apoiar no processo de educação com os demais cooperados. Então, ajudar a atrair os cooperados para os eventos, ajudar a atrair os cooperados para as assembleias, essa é a missão do Comitê Cooperativo da ViaCred. E ele participa de um programa de desenvolvimento e o nosso estatuto já prevê que para que o cooperado seja eleito para conselho fiscal, é recomendável que ele já tenha sido comitê cooperativo
e assim, para ser conselheiro de administração, que ele já tenha sido conselheiro fiscal, que por sinal já foi comitê cooperativo. Então, assim a gente vai estar trabalhando, empoderando e organizando o quadro social também, qualificando para que ele tenha cada vez mais condições de exercer o seu papel de dono, né, da instituição. Esse ano nós envolvemos mais de 112 mil pessoas nas assembleias, considerando participações presenciais, considerando as participações das assembleias digitais e também o esforço que a gente faz em geração de conteúdo nas nossas redes sociais, explicando o que é uma assembleia, explicando os números da assembleia para que o cooperado de fato consiga entender, ver sentido nisso, né? E no Progrid até agora foram 184 mil participações. E nas assembleias a gente trabalha com o modelo de representação, agora também por delegados. Então tivemos 542 cooperados que foram eleitos aí nas assembleias para representar os demais cooperados na nossa Assembleia Geral, que foi também, como todas, né, no modelo digital esse ano. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho do comportamento do cooperado, dos cooperados que participam das ações sociais e societárias, como esse comportamento se revela na sua relação econômica, né? Aqui não é para provar nada, né? Porque a gente sabe que quando a gente acredita que o cooperado que participa, ele se compromete, ele se engaja, a gente aqui só comprova o quanto ele opera mais com a cooperativa e se utiliza mais dos produtos quando ele participa com a cooperativa. Nós temos aqui um indicador chamado vinculação de cooperados. Esse indicador, ele é classificado em 4 níveis: boa vinculação, média vinculação, baixa vinculação ou baixíssima vinculação. E dentro de cada nível tem a quantidade de produtos que ele utiliza na cooperativa, né? Então, aqui a gente tem esse painel no nosso BI, a gente pode tirar ele a qualquer tempo, que é um extrato, né? Dos cooperados que participam dos eventos educativos, sociais e societários, como é esse indicador de vinculação, e dos que não participam. Então, aqui a gente consegue perceber uma inversão, né, na pirâmide dos cooperados que participam, o seu índice de vinculação é bem superior e o índice de baixíssima vinculação é bem inferior. Então, isso quer dizer o quê? O que a gente já sabe, né? Quanto mais o cooperado se relaciona, quanto mais ele pega confiança na cooperativa, quanto mais ele sabe que nós somos transparentes e a gente se importa com ele como uma pessoa que ele é, em desenvolvê-lo como pessoa, mas ele vai utilizar a cooperativa, até porque nós sabemos, vocês todos sabem, o esforço que nós fazemos como cooperativa para entregar o que o cooperado pode ter de melhor, né? Esse é o nosso papel, né? Quando a gente elimina os intermediários nas relações, quando a gente traz mais humanidade nas relações, a gente inclui as pessoas e a gente promove esse desenvolvimento, que é o que o cooperativismo tanto almeja aí na sua concepção. Então, eu trouxe só para enaltecer para vocês que a gente encontrou uma alternativa de estar medindo isso. É claro que não é só isso que a gente está querendo entender que é suficiente, mas é uma forma também de nos trazer um retrato de como é a participação nos produtos e serviços do cooperado que participa dos eventos educativos, sociais e societários. Para não me alongar muito, eu sei que o tempo é escasso de todos e eu tenho um pouco de dificuldade de síntese quando eu começo a falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Então, eu vou encerrar aqui o assunto para que a gente consiga conversar mais a respeito, falando para vocês o quanto eu acredito muito, e nós acreditamos aqui na ViaCred, que nós temos uma grande missão, que é viver a nossa essência. Não é só explicar a nossa essência, não é só educar para a nossa essência, é a gente viver a essência de ser cooperativa, é a gente ser cooperativo no nosso dia a dia, é a gente mostrar na prática como a sociedade pode se resolver se ela tiver uma atitude colaborativa, se ela for cooperativa, né? E a gente entender que tudo vai mudar, com certeza, né? Não consigo nem imaginar o que vai acontecer daqui a 5, 6, 10 anos aí com a minha filha. Então, o como, ele vai mudar, mas o porquê não muda, né? Porque quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. E a gente tem um bom porquê, né? O nosso bom porquê é a gente ser uma cooperativa de verdade,
uma cooperativa que está aí para servir a comunidade, para desenvolver essa sociedade, transformar uma sociedade mais ética, mais justa, mais humana e mais próspera. Então, eu entendo que esse é o nosso desafio como organização do quadro social. E não é só nosso, é de todos, de novo, que se relacionam, mas talvez nós sejamos os guardiões. Eu acho que talvez a gente possa se ver dessa forma, porque na hora de entrar no mundo novo, vamos pegar o digital agora, que o Daniel falou, né? Nossa, o cooperado agora pode ser social e no aplicativo é rapidinho, a gente quer agilizar a solução, 2 minutos ele é associado, se associa. Não, peraí, 2 minutos ele abriu uma conta, se associar é outra coisa. Se tornar sócio não é só abrir uma conta, se tornar sócio é entender o que ele está fazendo aqui dentro. Só abrir uma conta, ele faz em outra instituição financeira, isso é commodity, isso não tem nem o que dizer. Claro que tem que ser ágil, é o mínimo, né? Mas não basta só ser ágil, a gente precisa passar nossa alma pelo digital. E a gente não pode abreviar muitas vezes muitas questões, porque o mercado está fazendo, e esquecer. Claro que a gente precisa acompanhar o mercado, mas esse é o mínimo, né? A gente não pode abrir mão de quem nós somos para a gente conseguir um espaço no mercado, né? Então, que nós sejamos aí os eternos guardiões aí da essência cooperativista, que é o mínimo, né? Que a gente deve para os 28 pioneiros que começaram esse movimento em 1844. Quem conhece a história sabe o esforço que foi, a luta que foi, né? Então, não somos nós que podemos desistir, né? A gente tem um legado aí para continuar. Muito obrigada, né? Foi um monólogo, né? Eu espero agora ouvir vocês um pouquinho e interagir para que a gente possa aprender juntos aí sempre. Letícia, por gentileza, compartilhamento da tela, você pode interromper. Obrigado. Letícia, Dudu, como o bom mineiro fala, né? Vamos colocar a viola no bolso e agora a gente pode até encerrar. O que falar depois da Letícia, né? Ela resumiu perfeitamente que, basicamente, antes de ser associado da cooperativa, a gente precisa de ser cooperativista. Até o Leonardo também fala muito isso. A gente precisa de praticar, né? A gente precisa de viver o cooperativismo, não só no discurso, mas também na prática, e, obviamente, a gente pode identificar isso na fala da Letícia e também no seu currículo, né? Conselho de administração, consome e utiliza produtos de cooperativa, é um exemplo do que seria o cooperativista ideal, né? Letícia, gratidão pela sua participação, passo para o Dudu fazer algumas ponderações para a gente abrir para as discussões com os nossos participantes aqui. Mas antes, Dudu, por gentileza, algumas dúvidas, tá, que surgiram durante a semana, pessoal, com relação ao certificado. Infelizmente, nós não vamos disponibilizar certificado para essa edição do SOQS 2020. Com relação ao acesso à plataforma, vocês precisam fazer apenas uma inscrição. Aquele link que é enviado por e-mail de vocês, ele garante o acesso à plataforma para a semana inteira. Então, vocês não precisam de fazer inscrição a cada dia para poder acessar a plataforma, tá joia? E todo dia pela manhã eu estou encaminhando um e-mail com orientações para acessar a plataforma. Por quê? Porque o link é individual e personalizado para cada acesso, para cada cadastro. Então, não tem como eu gerar esses links individuais. São 170 inscritos, então fica difícil para o operacional nosso enviar esse link. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem de acesso, vocês podem entrar em contato conosco. Tá joia? Dudu, vamos lá. Bem esse o sentimento, viu, Daniel? O que falar depois dessa aula de maturidade da gestão do quadro social. Eu resumo um pouquinho dessa apresentação da Letícia, a maturidade. Olha o nível de maturidade que a cooperativa chegou, que a gestão da cooperativa chegou e, consequentemente, a maturidade que os cooperados vão criando durante todo esse tempo. A gente pode identificar que houve uma chave, né, uma virada de chave ali há 18 anos atrás. Então, a mudança de foco,
a mudança de chave, ali a virada de chave. Isso é importante para a gestão das cooperativas, de desenhar realmente o foco do trabalho da cooperativa, do propósito da cooperativa. E isso é o legal porque a Letícia, em momento algum, falou de propósito, mas, na verdade, a apresentação dela toda foi o propósito da ViaCred. Isso é bacana porque é mais do que discurso, apenas discurso, mostrou na prática o que realmente acontece na cooperativa. Como eu disse, Letícia, nos bastidores, né, no making off nosso, haveriam muitas perguntas. Você ia despertar muita curiosidade do pessoal. Eu vou deixar esse momento de condução das perguntas para o Daniel, mas antes dele conduzir essas perguntas, agradeço aqui a presença de todos. Né? Tem uma galera, tem a Érica da Cochupé, o pessoal aí do Cicobi também. Então, assim, da cooperativa qual eu trabalho, a Cicobi Credip, obrigado aí, Samuel, Marli, a galera que está participando por livre e espontânea pressão. Mas, no sentido, assim, focando naquilo que você apresentou, Letícia, antes de passar as perguntas para o Daniel, eu fiz umas anotações aqui, o seguinte, que interessantíssimo o que a gestão da cooperativa fez em relação a pegar alguns números e fazer o debate, né? Poxa, como que está sendo a efetividade das nossas ações de responsabilidade social, das nossas ações de educação? Qual é a eficiência disso na participação do quadro social? Isso foi legal. Você falou que tem um BI, né? Que diante disso vocês coletam essas informações estratégicas. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: esse BI, esse software que vocês têm, é sistêmico do sistema AIROS, né, que é o sistema ao qual vocês pertencem, ao qual vocês são associados, o sistema AIROS, que é o sistema de cooperativas de crédito, nasceu aí em Santa Catarina, ou é algo próprio da ViaCred? Depois eu tenho outra pergunta, viu, Daniel? Não passa para outro, não. É sistêmico, Eduardo. Foi uma demanda que nós geramos há um tempo já, né? E ele foi uma vitória também, porque ele fica ali junto com os outros indicadores, a gente vai ali a qualquer tempo e aciona, é sistêmico. Show, show. Uma coisa assim, eu fiz uma fala no início que eu sou fã da ViaCred, eu gosto muito do trabalho da ViaCred. Acho que pelos comentários, vocês participantes entenderam por que eu sou fã, né? Vocês entenderam um pouquinho do que eles fazem, né? A gestão é fenomenal. Sobre a parte... Oi, sim. Eu só queria pegar um gancho no que você falou ali desse painel do BI, né? Nós falamos eu sempre falo muito isso lá na cooperativa. A gente trouxe aquilo ali como pano de fundo numa tentativa de a gente mensurar um pouquinho a eficiência aí dos programas no que se refere à participação do cooperado, né? Mas é importante a gente não se contentar ou entender que isso é suficiente, porque isso pode ser uma armadilha também. Se a gente começar a entender que agora eu vou ter que medir, porque se eu não medir, não der resultado, eu não faço, né? Não, eu sempre falo assim, para quem acredita, não precisa de provas, né? Para quem acredita, não precisa de provas. E para quem não acredita, as provas não adiantam. Então, assim, se você precisa daquilo ali para você comprovar que é necessário fazer, você não acredita naquilo, né? Então, que a gente tome um pouquinho de cuidado, porque a gente ficou 10, 20 anos atuando agora, a gente resolveu fazer essa mensuração, quer dizer, explicitar, porque a gente sempre acreditou nisso. Porque sempre foi óbvio para nós que se o cooperado está mais perto, a gente tem uma melhor relação. Se a gente tem uma melhor relação e é uma relação de interesse genuíno e de confiança, ele vai se fidelizar mais, né? Então, é uma tentativa, mas eu falo só para a gente cuidar um pouquinho com as armadilhas, porque se a gente quiser tangibilizar demais o intangível, talvez a gente possa daí entender que
não vale a pena. E certamente vale muito mais do que aquilo ali, né? Aquilo ali é o mínimo só, né? Maravilha. Uma outra, emendando a pergunta, eu falei de sistema, né? O sistema AILOS. Qual é a participação do sistema AILOS nos programas executados pela ViaCred, Letícia? A gente... Pode falar. Não, pode continuar a tua pergunta. Não. Qual a participação mesmo na condução dos programas, na estruturação dos programas, ou é algo bem independente da ViaCred? Não, o sistema AILOS participa, assim, 100%, né? O Progride é um programa sistêmico, a plataforma é uma plataforma sistêmica. Eu vi aqui que teve alguém que perguntou no chat se tem alunos de outras instituições lá. Tem a plataforma para ela divulgar também para todas as cooperativas, para que todos os cooperativistas do Brasil possam utilizar essa plataforma. Já tem conteúdo, já está pago, quanto mais gente usa, mais barato fica, eu sempre falo, né? Então, vamos democratizar, né? E a central assim, a gente faz tudo em conjunto com a central, né? A gente tem algumas iniciativas mais específicas na ViaCred, que aí a gente acaba tocando por conta, porque nosso quadro social é um quadro também social maior, mais específico, eles não têm como conseguir atender a especificidade de todos, né? Mas a central está conosco em todos os programas, nos ajudando a construir. Nós somos super um só, né? É uma coisa só. Intercooperação, né? Daniel, passa a palavra para você. É outro nível. É outro patamar. Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Letícia. Temos duas perguntinhas aqui no chat. Uma a do Pedro, a Letícia acabou de responder. Temos do como é que chama? Oberdan e a Thalita. Se vocês quiserem fazer ao vivo, fiquem à vontade, senão eu leio as perguntas aqui para a Letícia. Eu vi. Eu não fico castanho. Alô? Opa! Oi. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Prazer. Tudo Parabéns bem. pela apresentação. Sempre muito bom escutar vocês a ViaCred falando. Sempre muito inspirador. Manda um abraço para o Ivo. O Ivo está na central agora, né? Sim. Maravilha. Então tá bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Você comentou que vocês tinham as ações presenciais e aí, diante da pandemia, começou a trazer isso aí para uma plataforma digital. Conta pra gente como está sendo essa experiência, como tem sido o engajamento aí. Vocês têm uma presença muito forte, vocês fisicamente fazem um trabalho incrível. E aí esse novo momento trouxe o desafio aí de trazer isso para o mundo digital. Como é que tem sido a participação, como tem sido essa experiência? Olha, legal, muito boa a tua pergunta, né? Tem sido super desafiadora, super difícil, porque a gente sabe o quanto tem conteúdo disponível em tudo que é lugar, a qualquer tempo, e uma enxurrada de convite, né? Então, a gente está trabalhando agora para ressignificar esses conteúdos, para que eles consigam fazer mais sentido, para que o cooperado realmente escolha esse, né? Dentre todas as ofertas que ele tem. Mas a gente tem uma evasão grande, e a gente sabe que isso é normal, é natural, né? O próprio modelo de ensino virtual aí, embora ele pareça mais fácil, ele é também mais cansativo, né? A gente começou um trabalho de mentoria também digital com alguns cooperados. Começamos com 40, terminamos com 10, né? Mas, enfim, né? A gente está na luta, né? Quando a gente começou o nosso programa presencial, vou falar para vocês, eu entrei na ViaCred em 2002, foi bem quando começou, mas eu trabalhava não trabalhava inteiramente com isso. Mas chegou o caso de a gente marcar eventos e uma pessoa, sabe? Confirmar 51 pessoa, né? E a gente falava, é aquele que está lá, é aquele que é importante para nós, né? Então, Flávio, a gente está trabalhando muito forte agora para a gente ressignificar esses conteúdos. A gente está se utilizando de outras plataformas que não sejam só essa, YouTube, Facebook, Instagram, o que for, qualquer outra que tiver, né? A gente vai trabalhar para levar conteúdo, porque entendemos que o cooperado é multicanal, né? Não vai ser só em uma forma que ele vai buscar esse conteúdo. E a gente tem um objetivo de participação social, isso eu não falei para vocês. O nosso objetivo de desejo é
o número de cooperados, 590 mil participações, então a gente quer ter nos nossos programas educativos e da comunidade também, né? Com a pandemia, como a gente teve que ficar muito tempo sem fazer, a gente está agora correndo atrás do prejuízo. Mas a gente está começando a encontrar o caminho, tá? A gente está conversando com os cooperados para entender qual que é a necessidade, qual é a dor que ele está sentindo agora, envolvendo os cooperados a construir também os conteúdos, e aí está fazendo mais significado para eles e também para a comunidade. A gente está atuando muito forte agora com as escolas também, ouvindo as escolas, ouvindo as secretarias, como é que a cooperativa pode ser um agente que vai apoiá-la nesse momento à distância, né? Então, respondendo a tua pergunta, a gente está trabalhando aí a todo vapor para que a gente consiga significar mais ainda esse momento para o cooperado. Mas não está sendo nada fácil. Aliás, alguém falou, é outro nível essa relação e tal. Olha, uma coisa é certa, né? Tem que querer muito, né? Quem quer consegue tudo, né? E as pessoas perguntam, meu Deus, como é que a Via Cred consegue isso tudo? Porque a gente trabalha muito, né? A gente trabalha até de noite, né? Os cooperados aí são, os colaboradores são super engajados, porque a gente entende que não tem hora, né? Para a gente conseguir fazer acontecer. Não sei se respondi, Flávio, para você. A gente está ainda buscando melhorar e também aperfeiçoar esses mecanismos aí de educação digital agora, né? Quem perguntou foi o Fernando. Ai, desculpa, é que apareceu na minha... Perdão, gente. É que assim que ele fez a pergunta, Robertão. apareceu a imagem do Fábio. Mil Letícia, desculpas. nós temos aqui uma pergunta de uma jovem de 15 anos, empreendedora, referência e produz o queijo mais gostoso de Minas Gerais, que é o queijo canaster. Ela faz a seguinte pergunta. Duvido, eu não comi dele. Ainda não, né? Letícia, como que é a participação dos jovens nesse programa, do Progride? Me fala um pouquinho mais aí. Então, Thalita, é a Thalita, né, que perguntou, agora eu vou citar o nome. Thalita, isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Como a gente traz o jovem para a cooperativa? O que precisamos fazer para que a gente consiga cada vez mais envolver o jovem na cooperativa? A gente não tem essa resposta, a gente está trabalhando cada vez mais para a gente engajar o jovem nos processos, para a gente ouvir o jovem cada vez que a gente vai fazer uma ação, né? Esse ano a gente começou um piloto, mas a gente teve que... Não foi esse ano, foi ano passado, perdão. Um projeto chamado Conectados, a gente chamou só jovens, foi uma imersão de jovens aí de 16 a 20 anos, para entender, né, quais que são as suas demandas, como é que ele se relaciona com a cooperativa, que tipo de conteúdo ele precisa para que ele possa se desenvolver mais e melhor. A gente trabalha com núcleos também de jovens nos nossos programas sociais, que é o Cooper Jovem, nós temos comitês de jovens nas escolas também, para a gente conseguir engajar os demais, né? O que eu entendo em relação à participação do jovem? Que a gente precisa, para que a gente consiga captá-lo para a cooperativa, mais do que tudo, a gente precisa gerar significado. Nós sabemos o quanto as pessoas se envolvem com aquilo que elas têm sentido para elas, e o jovem é muito forte isso, né? Eu já fui jovem também, já sei, lembro, né? O quanto o movimento muito forte aí que tem a ver com a causa, ele acaba engajando. Nós temos essa causa, nós temos esse movimento, e eu entendo que a gente não consegue, às vezes, se comunicar com ele de tal forma que ele consiga reconhecer isso na cooperativa. Então, para mim, esse é o nosso maior desafio, né? A gente conseguir mostrar para o jovem que nós somos uma empresa inovadora, nós somos uma empresa colaborativa, né? Não somos uma empresa que está interessada só em manter o status quo, que a gente está interessado em revolucionar também, né? Que é o que o jovem tanto quer, né, e tanto espera. Então, nós temos alguns trabalhos, sim, né, com os jovens no nosso quadro social e na nossa comunidade, mas a gente ainda está entendendo, né, como é que a gente faz para atrair o jovem para que ele consiga ser um
um missionário aí conosco, né, no engajamento aí, porque de novo, não adianta ele vir se relacionar, utilizar a cooperativa, mas por qualquer R$10, né, por qualquer diferença numa tarifa, ele ir embora, né, porque não, aí não é só, não tem senso de pertencimento, né. Obrigado, Letícia. A Thalita falando, tem que pegar jovem a partir de 14 anos, 15 anos, né? Que jovem de 18 a 29, não, jovem é lá os 5 anos, 3 anos, educação infantil, de 20 a 30, 40, 50. As faixas, né? Tem um tempo. O quanto a gente está nas escolas, o quanto a gente está... nós temos uma atuação muito forte para falar com os pequenos mesmo, até adolescentes, explicar o que é a cooperativa, mostrar, mas não ir lá falar de cooperativismo, né? Nem falar de ViaCred. É falar de cooperação, é falar de modelo colaborativo, é falar de trabalho em equipe, né? Que ele entenda que colocar esses conceitos na prática, né? Para que ele, quando ele tiver que fazer a sua escolha de estar numa instituição financeira, que ele entenda que pode ser uma cooperativa, não precisa nem ser a ViaCred, né? Mas pode ser uma cooperativa. Eu sou um jovem de 64 anos. E tem o espírito jovem, né? O espírito jovem. Letícia, gratidão. Dudu, mais um ponto. Estamos chegando, infelizmente, a gente está chegando no final, pessoal. 1 hora é muito pouco. Eu acho que a gente pode ficar aí umas 24 horas, 48 horas direto só analisando o case ViaCred, que são vários projetos que geram impacto tanto econômico quanto social e, principalmente, né, gera impacto na formação do quadro social e das pessoas que estão em volta da cooperativa, né? Mais alguma pergunta? Alguém com mais alguma pergunta? Antes que... nem percebeu o tempo passar, né, Pedrão? Mas é verdade, porque a conversa é boa, o tempo voa mesmo. E aí, Letícia, se você puder, teve pessoas aqui participando aqui perguntando se pode disponibilizar a apresentação, né? Que são as informações. O Daniel já também compartilhou com vocês aí no chat o caminho aí para vocês entenderem um pouco mais o Progrid. Então, fiquem à vontade para navegar no site da ViaCred e no sistema Ailos, né, no qual a ViaCred faz parte. Então, assim, é importante perceber tudo isso, Daniel e Letícia, que de tudo isso que nós conversamos, segunda, terça e quarta, a gente pôde perceber que os princípios são fundamentais, o exercício dos princípios cooperativistas são fundamentais para exercitar a organização do quadro social, fazer uma boa gestão do quadro social e, consequentemente, o desenvolvimento da cooperativa. Então, se hoje a ViaCred tem colhido alguns frutos, tem tido bons resultados, tanto operacionais quanto principalmente sociais, pelo fato da maturidade da gestão, o foco da gestão e todo um trabalho coletivo, interno principalmente, porque conduzir mais de 1.500 funcionários a trabalhar a gestão do quadro social não deve ser nada fácil. Não deve ser nada fácil. O desafio como eu disse no início, o desafio é do tamanho da cooperativa. Então, é proporcional ao tamanho da cooperativa. E vocês têm feito um trabalho fenomenal em relação à gestão do quadro social aí com vocês. Tem uma questão aqui, ô Daniel. Alguém levantou uma questão sobre... Se não me engano, foi o Pedro. Deixa eu ver aqui. Pedro está perguntando, quando que vamos ter mais eventos como esse? Ô Pedro, a gente vai articular, tá, com as unidades estaduais, mas esse evento particular nosso, a meta nossa é um evento por ano, tá? Mas a gente vai articular em algumas unidades estaduais para a gente fomentar mais eventos como esse
que trabalhe mais, que conecte profissionais na busca da solução para os problemas do nosso dia a dia, né? A gente quer ser esse braço de suporte para vocês, prestando todo esse auxílio para vocês. Pessoal, mandando um abraço aqui, um beijão para Carolina Mussolini, tá? Uma amiga que eu fiz do Somos Líderes. Gratidão pela participação de todos vocês. Encerrando a nossa live, gostaria de passar para a Letícia, trazer para a gente a sua mensagem final aqui e depois passo para o Dudu. Legal. Eu quero pegar o gancho das conversas aqui do chat, né? Falando sobre educação infantil, escolas, né? Eu acho isso muito relevante, né? Quanto antes a gente começar, melhor. E se não for nós, quem fará, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que ficar, porque é nossa responsabilidade formar uma geração diferente. Eu não aprendi sobre cooperativismo, sobre cooperação na escola, né? Por isso é tão difícil para mim, foi tão difícil para mim mudar o meu mindset, né? Agora, se a gente vai plantando essa semente desde cedo, no que estiver a nosso alcance, que a gente não meça esforços para a gente fazer isso. Porque na ViaCred a gente atua muito com a participação nas escolas e até tem muita gente que questiona, meu Deus, mas será que isso dá em alguma coisa? Será que isso dá resultado? Quando que a gente vai ver resultado disso? E eu falo assim, ó, você joga uma semente na terra, você sabe se vai frutificar? Talvez sim, talvez não, né? Mas se você não joga, você tem certeza que não vai dar nada, né? Então, assim, qual que é a sua intenção, né? É gerar um movimento diferente daqui para frente, entregar um legado, você tem que fazer alguma coisa, mesmo que às vezes não tenha provas e que aquilo ali vai dar algum resultado, porque a fé vem antes de tudo, né? A fé dispensa provas, né? Se eu acredito naquilo, eu vou lá e faço. Então, que a gente pense assim, né? O que está ao meu alcance que eu ainda posso fazer, porque é o pouquinho de cada um que vai fazer diferença, sempre, né? E foi uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, de coração. Vou disponibilizar os slides, posso mandar até mais conteúdo, porque não consegui abrir em detalhes muitas questões, né? Quero saber qual que é a cooperativa do Oberdan, para eu passar o recado dele lá para o Ivo, se puder colocar aqui no chat, né? É só melhor, Cicobi Credip, viu? Ok, então tá bom. Certamente ele vai ficar muito feliz de saber desse movimento, dessa iniciativa, porque o que vocês estão fazendo aqui é uma iniciativa muito legal. Parabéns. Gratidão, Letícia. Dudu, por gentileza. Eu que agradeço imensamente, Letícia, por todas as conversas, os bastidores que nós tivemos aí nos últimos dias. Já peço até desculpa por tanta pergunta que eu te fiz, com tanta encheção de saco que eu fiz nos últimos dias para você. Mas, assim, a gente não poderia deixar passar a oportunidade de convidar a ViaCred e mostrar o trabalho, um pouquinho do trabalho que vocês fazem no dia a dia. É fantástico, é uma aula para nós, mesmo todos que estão aqui, boa parte dos que estão aqui tem uma vivência interessante, de uma caminhada boa no cooperativismo, mas toda vez que a gente ouve falar da ViaCred, quando alguém da ViaCred vem falar sobre o trabalho que vocês desenvolvem, é uma aula para nós. Então, assim, agradeço de coração você ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho aí, principalmente do Progride. Agradecer, assim, a todos que fizeram a pergunta, algumas intervenções, comentários. E eu acredito, assim, que você, Letícia, despertou um interesse enorme pelo trabalho. Vocês estão vendo, a gente pode ver pelos comentários, principalmente o pessoal que gosta de educação. O Oberdan, ele não fez a intervenção à toa, não. É um profissional que gosta muito da educação, prioriza muito a educação. Então, a gente trabalha bastante aqui, no nosso caso, a educação. A Eudeísa, a Neuci, da COPEC, Cooperativa Educacional de Cacoal, que é um município vizinho aqui, tem tido o desafio de falar como cooperativa educacional e como promotores da educação, de falar do cooperativismo desde a base, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, assim, é um desafio constante que essas cooperativas têm.
Então, você despertou ainda mais esse interesse, esse desejo. Eu falo por mim e posso falar por todas essas pessoas que eu citei. Você despertou ainda mais o desejo da gente trabalhar a educação e ver que a gente está num caminho interessante, num caminho, não sei se é o correto, mas é um caminho bem interessante de trabalhar a educação desde a base até o nível superior aí, com o cooperativismo e todos os outros assuntos que estão conectados com essa causa, né? Porque isso tudo é diferente e a gente precisa mostrar que realmente somos diferentes, que nós temos valores e que nós temos princípios que nos norteiam. Então, assim, de coração, mais uma vez, muito obrigado, Letícia, por todo o conteúdo que você passou, e a gente tem muito a aprender. E fica a dica aí para todos que estão aqui nos assistindo, de visitar o site da ViaCred, entender um pouco melhor, navegar um pouquinho mais aí das redes sociais da ViaCred, do site da ViaCred, para entender um pouco mais, porque as cooperativas fazem muito, a gente só precisa divulgar mais. Um grande abraço aí a todos que estão aqui. Passo a palavra para o Daniel. Letícia, Dudu, gratidão pela disponibilidade de vocês. Vamos interagir com o pessoal na reta final, mas vamos interagir. Qual que é o sentimento que você sai desse evento hoje? Escreve lá no chat para a gente fazer um favor. E olha só, amanhã um evento especial também, a nossa semana recheada de conteúdos. Nós vamos trazer o tema como engajar o jovem e as mulheres no cooperativismo. E com case de sucesso da Cevale, o Jones, ele vai apresentar o case da Cevale. Eu espero que vocês participem, façam perguntas para ele, para que a gente explore um tema tão importante quanto esse de hoje. Gratidão pela participação de todos vocês e nos vemos amanhã. Um forte abraço, cooperativista.